Claudeci Vieira conosco, tudo bom, Claudeci? Bom? Tudo. Muito obrigada pela gentileza da presença e muito obrigada por todos os mimos que você trouxe para nossa equipe, viu? Legal. Claudeci sempre muito carinhoso com o público e com a turminha aqui do estúdio. Com o mimo, né? E aí eu trouxe para vocês e espero que vocês gostem. Tem muitas coisas gostosas lá. Tenho certeza que sim. Claudeci, eu achei muito interessante a sua proposta hoje aqui do quadro Bom Sabor, um biscoito cítrico de gergelim. Me explica melhor essa receita. É uma receitinha que pesquisando, né, até combinei não, né, perguntando pro amigo meu, né, e eu falei assim, tem essa de gergelim que aí o pessoal, acho que, se não falha a memória, o pessoal de Gana ou Costa do Marfim consome bastante esse biscoitinho, né? Então, é mistura aí de açúcar mascavo, gergelim, só coisas boas, né? Que hoje a gente, na nossa saúde, a gente tem que cuidar muito bem dela, né? Senão... O gergelim é extremamente saudável, traz muitos benefícios, né? E o próprio açúcar mascavo. Também, entre os tipos de açúcar, ele no ranking ocupa o primeiro lugar, é o mais saudável. E natural, né? É um açúcar natural, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas açúcar mascavo, aí fica naquela, né? E esse açúcar que a gente usa, né? Porque ele é branco, né? Mas esse é passado por um processo químico, né? Que deixa ele branquinho, né? Mas para você tomar um chá, um café com esse açúcar mascavo é muito gostoso, muito melhor. E quanto mais escuro o açúcar, mais saudável. Por isso que o açúcar mascavo, ele tem esse tonzinho de marrom, né? Ele é mais forte. Muito gostoso. Mas vale a pena a gente consumir. Esse biscoitinho fica fantástico, fácil de fazer, né? Só demora um pouquinho para bater, porque temos que bater o açúcar com a margarina e eu deixo ele até um ponto de ficar mais esbranquiçado, mais branquinho, né? Mas vocês vão ver, é lógico, né? A gente vai bater aqui, eu já tenho uma massinha mais ou menos pronta. Vocês vão ver que é bem fácil. E depois no forno tem aquela questão, né? Se você deixar ele um pouquinho mais no forno, ele vai ficar mais crocante. Se você tirar um pouquinho antes, ele vai ficar mais um biscoitinho mais murchinho, mais molinho. Então é a questão de cada um, de cada cliente, aí de cada consumidor que está vendo a gente em casa, né? Para saber como fazer. Mas é facinho. Vocês vão acompanhar aqui. Tá certo. Vamos passar então quais são todos os ingredientes e a quantidade que você está utilizando. Tá. Então aqui, ó, vou falar primeiro os ingredientes, depois a gente vem com a quantidade. Açúcar mascavo, manteiga, tá? Aqui, ó, eu já tenho sal, tá? E é um pozinho de sobremesa, tá? Sobremesa sabor limão, tá? Para dar um saborzinho cítrico daí, tá? E aqui eu tenho a baunilha, né? A farinha, um ovo e aqui eu tenho o fermento. Tá? O gergelim para o final e se quiserem também aqui eu tenho um açúcar gelado, tá? E na hora que você coloca a questão, às vezes é bom falar desse produto açúcar gelado porque às vezes as pessoas acham que tem que guardar na geladeira. Não, é só o nome dele, porque a hora que você come ele tem um frescor de um mentol, uma coisa bem fresquinha. Então, por isso é um açúcar gelado, tá? Mas... E ele permanece aquele pozinho branquinho em cima, né? De biscoitos, algumas sobremesas. Isso, porque às vezes as pessoas confundem ele com açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro é aquele que o pessoal usa em confeitaria, padaria, que vai em cima do sonho. Geralmente aquele, você coloca ele 2, 3 minutos e já todo melado. Esse aqui não, ele vai permanecer 3, 4, 5, 10 horas lá no seu produto e vai ficar branquinho, parecendo uma neve. Fica fantástico. Quem faz para vender é bacana tomar esse cuidado, isso, com certeza, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer um docinho bem interessante, só que coloca o açúcar, quando passa 5, 10 minutos o docinho está todo melado. E aí a hora que vai vender, com certeza, o pessoal olha essa questão do açúcar tá bem transparente, né? Para a pessoa não ver que tá um produto, sei lá. Às vezes a pessoa acha que, mas tem uma má impressão, né? Exatamente. Então, às vezes a gente gosta de vender o produto bem legal e quem compra ainda muito melhor. Primeiro a gente come com os olhos. Com certeza, né? com certeza. Chama atenção. Chama atenção, né? Então, tá. Ó, então aqui eu tenho 150 de farinha de açúcar mascavo, 50 gramas de manteiga, tá? Isso aqui a gente vai colocar na batedeira. Que é o que a gente vai misturar primeiro. Isso, aqui é o que a gente vai misturar primeiro. Então, aqui o açúcar mascavo. 150 do açúcar mascavo e 50 gramas de manteiga. Tá? 50 gramas de manteiga, 2 colheres? 3 colheres, mais ou menos. De 2 a 3 colheres? De 2 a 3 colheres de sopa. Tá. Às vezes tem aquela questão que às vezes as pessoas falam, posso fazer com margarina? Se for uma margarina de boa qualidade, né? Pode fazer sim que dá para fazer, tá? Então aqui eu vou deixar bater, tá? Até ficar um ponto esbranquiçado, né? Tá? Vai demorar um pouquinho, então eu vou colocar para bater.
misturou um pouquinho, né? Tá. Eu Em casa, o pessoal com mais tempo deixa mais... Isso, tem que deixar bater. Tá, depois eu vou mostrar que eu trouxe pronta, vocês vão entender. Então tem que bater até ficar esbranquiçada. Geralmente vai de 10 a 15 minutos, tá? Certo. Depois disso, a gente vai voltar aqui na batedeira, tá? Depois que ela está esbranquiçada, com a baunilha, o sal e também aquele pozinho de sobremesa sabor limão, tá? Ok. Vou colocar aqui. Receitinha bem fácil, que a gente vai fazer tudo na batedeira. 5 gramas do pó para preparo de sobremesa sabor limão. Um pouquinho da baunilha e uma pitadinha de sal. Tá? Vou bater mais um pouquinho aqui. Agora deu para ver melhor. Se o pessoal de casa entender, olha como já mudou. Aqui no centro, né, ela fica mais branquinha, né, e na lateral ainda tá mais escurinho, tá? Então aqui eu vou mexer, tá? E agora eu venho misturando o restante dos meus ingredientes, tá? Que é a farinha, um ovo e o fermento, tá? Primeiro, açúcar mascavo e manteiga. Isso. Deixo 10, 15 minutos misturando. Acrescento o pozinho de sobremesa sabor limão, a essência de baunilha e... tá faltando mais um. O sal, né? E a pitadinha de sal. O ovo, a farinha de trigo. Um ovo e 175 gramas da farinha de trigo. E o fermento. 3 gramas do fermento em pó. Isso. Tá, só deixa eu tirar aqui um pouquinho, tá? Não fazer sujeira. Então, pelo menos na minha receita, Tati, eu gosto de colocar todas em gramas, né? Porque depois as pessoas que estarem em casa, se quiserem fazer, fica muito mais fácil dela calcular o custo, né? A xícara muda muito, né? Muito, exatamente. Às vezes muda de xícara para xícara, né? Às vezes tem uma cliente que tem uma xícara, pessoas têm outras, né? Então muda bastante. Ó, aqui eu vou bater ela mais um pouquinho. Por último, o gergelim, tá? Ó, 100 gramas do gergelim, tá? Eu gosto sempre de colocar o gergelim, aquele torrado, tá? Gergelim torrado. Torrado, isso, tá? Bateu aqui, vou misturar aqui um pouquinho, né? Então, às vezes, só posso colocar outra semente? Pode, tem várias sementes no mercado, né? De linhaça, né? E eu posso colocar. Então, aqui, Tati, tá vendo que tá uma massinha ainda durinha? Então, eu preciso o quê? Eu preciso bater mais para ela ficar mais molinha, para mim poder pingar ela com a manga, com o saco de confeitar, como a gente vai pingar aqui, tá? Aqui, em função do nosso tempo, a gente deixa menos tempo na batedeira. Você em casa respeita, principalmente aquela primeira etapa, a manteiga com açúcar, pelo menos uns 10 minutinhos. Isso, ó. E aqui eu já tenho uma massinha pronta. Olha só como ela fica. Então, ela fica mais molinha mesmo, né? Então, para a gente poder pingar aqui no saco de confeiteiro, na manga, né, como o pessoal chama, né? Então aqui eu tenho esse saco aqui que vocês encontram aí em lojas de festas, né? Eu vou colocar um bico liso aqui, tá? Para ficar mais fácil pra gente pingar, tá? Quais são as orientações em relação ao consumo, né, a validade e armazenar o biscoitinho? Esse biscoitinho ele vai durar aí de 10 a 15 dias, né? Sempre, lógico, dentro de um vidro, alguma coisa. Ó, e aqui eu vou colocar.
E tem que tomar cuidado, né, no manuseio de quem está fazendo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas falou que dura 10 dias, né? Então tudo tem que depender do manuseio de cada um, né? Ó, ela vai ficar uma massinha assim. E aí guardar num potinho Isso, bem fechado. Bem e não tem fechado, flutuação. isso, potinho bem fechadinho para a gente poder trabalhar com ele, né? Se vocês quiserem fazer para vender, colocar dentro do saquinho, bem embaladinho, com a embalagem bem interessante, né? Acaba o pessoal tendo aí um lucro bem grande. E aqui eu vou pingar na minha assadeira, tá? Ó, tem uma assadeira aqui. Geralmente, quando eu faço biscoitinhos que vai manteiga, eu não costumo pingar, untar com alguma coisa, porque senão, às vezes, como você está pingando, tem dificuldade. A hora que você pinga e puxa, ele acaba se desprendendo aqui da assadeira. Então, não tem necessidade de untar a assadeira, tá? Se caso tiver aí, quiserem untar, só passar um pouquinho de margarina, alguma coisa, e jogar um pouquinho de farinha, fica tranquilo, tá? E aqui, ó, vou pingar meus biscoitinhos, tá? Então, uma dica também bem interessante, Tati, é na hora de eu pingar. Porque o que as pessoas costumam fazer, né? Elas pingam e puxa. Olha como que fica, tá? Então, às vezes, aqui no biscoito, o tempo de forno dele é muito rápido e às vezes ele fica com essa questão aqui. Então, o legal é pressionar, para de pressionar e roda. Sai pela... Faz um movimento circular. Isso, então pressiono, parei, ó, e rodo, tá? Então, sempre nessa questão, tá? Ó. E aqui também o tempo de forno, né? Se você quiser um biscoitinho mais crocante, você deixa mais tempo no forno. Menos tempo, ele vai ficar mais macio aí, Em média, quanto tempo de forno? Vai depender muito de forno para forno. Mais então, ou menos? Mais ou menos aí de 20 a 25 minutos, tá? Ó. Então, isso aqui e eu vou finalizando, tá? Biscoito cítrico de gergelim, sugestão hoje do Claudeci Vieira. Leva para o forno, né? Em média aí 20 a 25 minutos. Tá. Ou depende também, né? O forno que as pessoas têm em casa. Às vezes, cada um tem um tipo de forno, cada um conhece o seu forno. Então, a questão é que a hora que ele está mais durinho, que você vê que ele já está assadinho, já pode tirar, tá? Ó, a gente já tem um pronto, aqui um prontinho. né? Ó, tá como ele fica. O gergelim torrado, né? Claro, ele fica bem torradinho embaixo também, ó, fica gostoso. E aí quem quiser, principalmente quem faz para vender, o açúcar gelado. Isso, o açúcar gelado. E aí depois tem, se você quiser banhar no chocolate também, quiser só riscar com o chocolate, tem várias maneiras de trabalhar com ele, né? E depois você coloca ele num saquinho, uma embalagem bem bonitinha, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Esse aqui é um biscoitinho que não tem problema de geladeira, não tem problema de você sair na rua para vender com ele, né? Então ele é fantástico, esse biscoitinho. Arrasou. Eu quero conferir agora o sabor, gente, desse biscoito cítrico. Lembrando que além do gergelim, você pode usar outras sementes. Isso, linhaça, aí tem várias tem bastante outras coisa, né? Nutritiva aí. Pra e hoje está acesso fácil, qualquer supermercado dá para achar. E essa mistura com o gergelim, o açúcar, fica um sabor muito gostoso. Bem gostoso. Gostoso e mesmo. Aquele toque que você colocou, aquele pozinho de sobremesa, de limão, sabor né? limão. Se a pessoa também quiser colocar a casca do limão ralada, também fica muito gostosa. Gostoso, né? Gente, bem saboroso. As raspas da casca do limão. De limão laranja, né? Também, né? Pode raspar e colocar. Fica fantástico. Nossa, muito bom, Claudeci. Arrasou. Né? Gente, legal. Todos os contatos do nosso convidado no vídeo. Quem quiser, de repente, esclarecer alguma dúvida, pode entrar em contato que ele esclarece, tá bom? Gente, eu vou me despedir de vocês daquele jeitinho que eu mais gosto. Fui! Arrasou, parabéns. Obrigado.